Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Se você tivesse aparecido na cidade natal de Kankakee, em Illinois, e perguntado por ele no início dos anos 90, a maioria das pessoas teria dito a você que Jimmy Kinney não poderia dar errado. Mas toda a sua sorte nunca foi tão boa quanto parecia. Mas no lugar improvável, ele pôde encontrar a sua libertação. A criança de ouro agora é um homem que irá se deparar com a verdade em um pássaro negro. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje eu estou muito feliz porque nós estamos na terceira minissérie do 24 Horas na Mira. Os dois casos que estrearam aqui, os que vão aparecer futuramente, são casos de alto nível, perfil de alto nível, vamos dizer assim. São casos extremamente bem pesquisados e aprofundados, ou seja, são pesquisas bem mais extremas e casos aprofundados em episódios maiores. E esse caso, particularmente, é muito especial para mim, porque eu estou trabalhando nele desde o ano passado. Eu comecei o roteiro desse caso no ano passado, 2021, e finalmente esse caso está estreando. E eu fico muito contente porque essa história é completamente diferente de qualquer outra história que eu já trouxe aqui no canal. Então, mais uma vez, eu me pego em uma situação completamente desafiadora, em um caso extremamente divergente em vários pontos, que desafia não apenas a minha narração, mas também a vocês que vão ficar completamente chocados com a quantidade de reviravoltas. E essa história tem o objetivo de ser um caso imersivo, ou seja, as narrações aqui serão sem qualquer restrição. Então vamos entender o funcionamento. Essa minissérie vai ser exibida basicamente quase que diariamente aqui no canal até o fim. A continuação, dependendo de quando você estiver assistindo este episódio, o link para a continuação vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então você vai clicar e já vai ser direcionado para o segundo episódio, e o link do terceiro episódio vai estar fixado no segundo episódio e assim por diante. Então, conforme os dias forem se passando, os links vão estar sendo colocados, como eu faço com todas as minisséries e atrações aqui do canal, para ninguém se perder ou ter dificuldade de se encontrar na numeração. Especificamente, essa minissérie é composta por 10 episódios, é a primeira minissérie que eu trago esse número especificamente. Claro que eu já trouxe atrações maiores, Elizabeth Holmes, Mulheres e Presidentes estão aí para provar. Esse caso é um caso muito complexo e ele vai ser narrado em linhas do tempo alternativas. Então vai chegar em um ponto aqui, especificamente a partir do segundo episódio, em que uma versão vai parar para outra começar, e a partir daí a gente vai ter um vai e volta no tempo constante até que as duas linhas do tempo se cruzem. A história precisa ser contada dessa forma porque não tem como contar como normalmente eu faço, seguir uma linha do tempo, porque os eventos aqui eles são muito separados. Então, especificamente, eles precisam ser narrados quase que ao mesmo tempo nesse sentido, para vocês compreenderem melhor enquanto os eventos tecnicamente do presente vão se debater com o do passado, ok? Então não fiquem bravos comigo, tá? Essas alterações no tempo são importantes para a história. Era a única forma de contar isso aqui na íntegra, sem esconder nada, sem ocultar alguma coisa, porque é importante vocês ouvirem ambos os lados aqui das versões desses eventos. Lembrando que também há muitas informações que elas serão expostas ao decorrer dos episódios. Alguns detalhes são bem extremos. Um deles, inclusive, é muito chocante. Ele só vai aparecer em um determinado momento. Eu procurei encaixar tudo no momento mais apropriado para cada ponto da narrativa. Então essa experiência é bastante imersiva, principalmente pela essa abordagem tensa que é essa estrutura, que é essa história. Como essa história é muito importante, ela abrange pontos de discussões que serão bastante assíduos. A cada
exibição da minissérie aqui no canal, a cada exibição de um episódio, eu vou estar abrindo especificamente um ponto lá no grupo do Telegram, onde a gente vai poder discutir os eventos dos episódios. Então, ao longo dos 10 episódios, os 10 dias de exibição, nós teremos discussões. Um para cada episódio, onde vocês vão poder discutir as teorias, onde a gente vai poder conversar sobre o que aconteceu naquele exato momento. Então você é muito bem-vindo para entrar no grupo do Telegram, onde lá vai ter mais detalhes, vai ter bastidores, vai ser muito bacana. Venha entrar para o grupo do Pássaro Negro. Você consegue encontrar o Telegram, aqui Gustavo Negreiros, vai ser muito impactante, ok? Imediatamente já quero agradecer as pessoas maravilhosas que têm contribuído através do Valeu Demais ou Pix, o mecanismo disponibilizado aqui, o Valeu Demais aqui no YouTube, incluindo a Carla Moraes, a Márcia Sanches, a Patrícia Magalhães, a Rejane Evangelista, a Celi Ram, e também quem fez transferência pelo Pix, o Thiago Monteiro, a Volane Maria Bezerra e a Diana Monteiro. Eu agradeço muito, a contribuição de vocês é muito bem-vinda e eu desejo que vocês possam colher essas sementes que vocês estão gerando e plantando aqui no canal. Eu agradeço muito a vocês. E eu esqueci algo, o post lá de discussão do episódio 1 já está no Telegram, eu já abri agora para vocês, então assim que você conferir, você já pode entrar lá que eu já vou estar te esperando pra gente conversar e trocar uma ideia sobre esse episódio, ok? E eu quero avisar que se você está chegando agora nesse canal, se você está conhecendo, saiba que aqui tem outras atrações, temos a série Na Mira de Casos Criminais, são episódios procedurais de casos chocantes, casos muito bem pesquisados, histórias fundamentadas, todas com análise no final, então não deixe de conferir. O caso Ele Está Bem Atrás de Você, Quando o Estranho Chama, Olhos Famintos, são histórias fantásticas. Temos outras minisséries aqui, A Falsedeira, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, o caso chocante da Elizabeth Holmes e, é claro, uma atração muito importante que eu preciso comunicar a você. Conheça as Mulheres do Presidente, eu te desafio. Se você conhecer esse caso, você não vai conseguir parar até chegar no episódio mais recente. É uma das histórias mais fantásticas aqui desse canal. Esqueça tudo que você acha que sabe sobre Bill Clinton, Monica Lewinsky, Linda Tripp, Paula Jones, Hillary Clinton. A história fantástica vai te deixar sem fôlego. Todas as testemunhas, eu trouxe a versão de todo mundo. Eu fiz uma pesquisa gigantesca para trazer todos os lados e eu tenho certeza que você vai ficar de cabelo em pé com essa história. Você precisa conferir, estamos falando de vítimas reais e pessoas que testemunharam eventos inacreditáveis que nunca vieram à luz através da mídia. Eu te aguardo, te desafio em As Mulheres do Presidente. E nós vamos começar esse caso agora. Naquela manhã, o Larry saiu de casa e ele cumprimentou os vizinhos, ele deu oi, ele estendeu a mão para um vizinho gentil. E o Larry é bastante contido por conta do seu peso, então ele anda de um jeito meio envergonhado, mas sempre bastante sorridente, afável e amável. E aquela manhã era para ser um dia comum para o Larry, mas não ia ser, infelizmente. E antes de entrar na sua van, ele pega o seu caderno de anotações e confere seu cronograma. Cobertores, panos e algumas outras coisas que ele precisa comprar. E então ele entra na sua van e vai para uma loja de materiais de construção. Ele compra uma lona, 2 latas de fluido de partida e em seguida, após o término da compra, o Larry se dirige a um shopping. E então ele compra 2 cintos, luvas e também uma máscara. Aí antes disso aí, ele fica interessado em um canivete e ele o adquire também. Depois disso, ele embarca ao seu destino. E aí as horas passam, o dia vai, a noite chega. O Larry estaciona o seu veículo do outro lado da rua, de frente a uma faculdade. E os estudantes estão saindo e o Larry está no carro, analisando, olhando, contemplando toda a vista e ao mesmo tempo ele está olhando também para as suas próprias notas, pontinho por pontinho. Corredores, ciclistas, solteiros e caminhantes. E os seus olhos miram em uma garota. Ele então liga o carro para ir atrás dela. Mas então, rapidamente,
de forma aleatória, um rapaz surge acompanhando a moça. E o Larry percebe ou ele acredita que aquele rapaz é o namorado daquela moça. E então ele desiste. E as horas passam. E mais horas se passam. Kristen e Heather estão saindo do shopping. E elas estão andando em passos calmos, leves e tranquilos pela calçada. E de repente a Heather observa uma coisa. E ela diz a Kristen: você notou aquela van marrom? E a Kristen diz: não, olha, ele está atrás de nós. E então a van passa pelas meninas devagar e vai embora. Elas continuam seu caminho e daqui a pouco a van está vindo por trás novamente. E a Heather diz: é a mesma van. Ele está nos seguindo. Então a van vai embora. E as meninas continuam andando, dessa vez em passos mais rápidos. E então, pela terceira vez, elas se dão conta que a van está atrás delas novamente. Ele está atrás de nós. Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. E o Larry coloca a cabeça para fora na janela e começa a dizer alguma coisa e as meninas saem correndo. E ele pisa o pé no acelerador. Mas elas conseguem escapar. Uma das garotas chega em casa e conta o que houve. E o pai fica indignado, preocupado. E ele diz: eu vou achar esse homem. E ele sai para procurar a van, baseado nas descrições que as meninas passaram a ele. E enquanto isso, Larry já está seguindo uma nova garota, que rapidamente percebe que está sendo seguida. E ela começa a correr. E o Larry aumenta a velocidade da van. E vai aumentando e inicia-se uma perseguição. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore. Como há uma série de árvores na rua lateral, o Larry perde a garota de vista. Especificamente, ele não consegue saber aonde ela está, mas ele sabe que ela está atrás das árvores. Então Larry diminui a velocidade e acende os faróis. E a garota está alguns metros à frente. E então, discretamente, ela troca de posição, avançando de uma árvore para outra. E ela respira, mas tenta não fazer barulho. Do outro lado da rua, parece que alguém está vindo. Parece ser um homem. E então ela vê uma oportunidade e começa a correr. E o Larry vai com tudo na van. Socorro! Socorro! Ei! Ei! Aqui! Aqui! Ambos querem chegar primeiro, enquanto a gritaria continua. E então Larry desiste e vai embora com a sua van. E enquanto ele está passando, virando, indo para outra direção, o pai determinado que saiu para encontrar a van enxerga o veículo e fala: pera, esse é o veículo, bate com as descrições, é ele. E ele anota o número da placa, 85B3752. E ele vai direto à delegacia de polícia. E após a polícia receber essas informações, uma viatura sai atrás da van do Larry. Eles o encontram e o fazem parar. Senhor, senhor, saia do carro. Ele para o veículo. Sai calmamente. Quem é você? Larry Dwayne Hall. E o que está fazendo aqui? Eu vim visitar um amigo. E
por que estava perseguindo duas garotas? Eu estava perdido. Eu queria apenas pedir ajuda. Eu coloquei a minha cabeça para fora da janela e antes que eu pudesse me explicar, elas saíram correndo. E onde seu amigo mora? O Larry então anota o endereço em um papel e entrega ao oficial. Quando ele lê aquelas descrições, ele diz: esse endereço não existe. Os policiais se olham e não há muito o que fazer. Então Larry é liberado. Ele entra em sua van e vai embora. Mas a noite ainda não acabou. Quando Larry está entrando numa rua, ele vê uma garotinha. Ela está andando ao lado de sua bicicleta. E conforme ele chega mais perto, ele percebe que a corrente caiu. Então Larry para ao lado da garota. Ela dá um passo para trás e ele pergunta gentilmente: você quer ajuda? Eu posso dar um jeito. Ele tem uma cara fofa, doce, ele sorri e ele transmite uma certa docilidade. E a garotinha fala: eu vou chegar em casa, daí meu pai arruma pra mim. E ele diz: não se preocupa, eu posso colocar e você vai chegar mais rápido em casa. Então ela concorda. O Larry para a van. Ele sai do carro, ele vai atrás, ele abre as portas. E ele então pega o fluido de partida, que ele havia comprado mais cedo, e borrifa num pano. Eu vou passar na corrente, vai ajudar a estabilizá-la. E então ele se aproxima, e ele se inclina, e ela está ali olhando, e de repente ele coloca o pano na cara dela, trancando sua respiração, e rapidamente ela desmaia. A bicicleta fica para trás. A garotinha é levada para dentro da van. Na parte de trás, o Larry a acomoda. As portas ainda estão abertas. Ele coloca a lona em cima dela. Ele sai e fecha o bagageiro. Aquela garotinha nunca mais foi vista. Big Jim era um homem musculoso, ele tinha bigode, cabelos escuros. E aos 13 anos de idade, em 1976, o James Kenny, se juntou a seu pai, então policial, quando foi chamado para a delegacia de Kankakee, para lidar com um prisioneiro rebelde na cela. Assim que o Jimmy entrou com seu pai, o Big Jim, na estação, eles ouviram gritos, berros, parecia um tumulto. Conforme se aproximavam do bloco de celas, eles podiam ver aquele homem maluco e afro-americano chicoteando todo mundo em um frenesi. E todos os guardas estavam tremendo de medo. Mas o Big Jim conhecia aquele homem e o chamou pelo nome, e ele caminhou até a sua cela calmamente e disse: Chocho, você está com todo esse bloco de celas fora de controle. Se eu tiver que desbloquear aquela porta de cela e entrar com você aqui dentro, não vai ser uma coisa bonita. E o Chocho disse: eu não quero problemas com você, cara, ok? Ok? E então ele se acalmou. E tudo voltou ao normal dentro da delegacia. Quando eles saíram da estação, o sargento da recepção disse para o pequeno Jimmy: é isso que amamos em seu pai. A bravura do Big Jim não parou com a polícia.
Ele também se juntou ao Corpo de Bombeiros e por 5 anos foi oficial graduado em ambas as forças. E o Jimmy tem até uma notícia favorita, um recorte de papel que mostra o Big Jim correndo com uma garotinha frágil na parte de trás de uma ambulância. Ele passou por sua casa em chamas quando ouviu os gritos da mãe dela na calçada. Ele correu para dentro sem capacete ou qualquer outro equipamento e salvou a vida daquela menina. Na idade de 26 anos, ele se casou com uma dessas mulheres, que tinha uma beleza estonteante. Uma mulher que tinha cabelos negros e altamente brilhosos, Lynn Brower. E o Jimmy nasceu no ano seguinte ao casamento. Mas um grande pedigree da cidade era o poder e também a corrupção. Infelizmente, o relacionamento do Big Jim e da Lynn passou por problemas. E o casal discutia frequentemente e constantemente, principalmente sobre dinheiro. Apesar dos negócios do Big Jim, ele não poderia dar a Lynn todas as armadilhas de riqueza que faria com que eles acompanhassem seus amigos elegantes. E havia um outro problema. A mentalidade do Big Jim era um pouco mais clássica. Ele queria sua esposa na cozinha, com o jantar na mesa. E a Lynn nunca concordou com isso. Às vezes, ela ainda nem estava em casa quando o Big estava pronto para começar o seu turno matinal. Ela estava no bar. Então, o pai do Jimmy começou a ficar incomodado com isso. Porque os caras se reuniam com a Lynn. E ela era muito legal com eles. E isso começou a levantar suspeitas, que terrivelmente foram confirmadas quando o Big Jim pegou a Lynn do lado de fora de um motel, em um carro com um de seus parceiros de negócios. Os pais do Jimmy se divorciaram quando ele tinha 11 anos, em 1974, e a sua infância teve um fim abrupto. Ele não só perdeu o pai, que idolatrava, mas poucos meses após a separação, foi forçado a viver na mesma casa com um homem que não apenas causou a separação de sua família, mas também se casou com a sua mãe. Então os esportes se tornaram a fuga do Jimmy. Era a única maneira de escapar dessa turbulência doméstica. Ele tinha se tornado uma versão compacta de seu pai, com força e velocidade impressionantes. E contra o conselho da mãe dele, ele se matriculou no colégio público de Sturgis, de Kankakee, apenas para poder ficar com os jogadores de futebol com quem havia crescido. Ele se destacou a tal ponto que era chamado de assassino do campo, de tão bom que ele era. Ele se tornou o jogador mais valioso e, consequentemente, o capitão do time. Ele também era o garoto mais popular do colégio. Seu pai nunca perdeu um jogo. E toda vez que o Jimmy marcava um ponto, o Big Jim levantava o braço como um incentivo ao filho. Aos 5 anos de idade, o Big Jim já havia colocado o Jimmy em escolas de artes marciais, onde ele ganharia faixas pretas em karatê, kung fu, taekwondo. Ironicamente, o Jimmy enfrentou tanto perigo na casa de sua mãe quanto nas ruas. Uma noite após o treino de luta livre, o jovem de 15 anos voltou para casa para encontrar a Lynn e o seu marido bebendo na cozinha. Palavras com ela rapidamente terminou em uma briga com ele. E o padrasto veio correndo atrás do Jimmy. Quando o padrasto foi dar um soco em Jimmy, ele se desviou do soco dele. E então Jimmy socou seu padrasto e não parou de socar, até que seu padrasto caiu de cara no chão. Seus olhos ficaram pretos. Essa luta deu uma desculpa para que o Jimmy vivesse com seu pai, o Big Jim, que estava se estabelecendo na vida de solteiro. Só que então, ele acabou tendo que voltar para a casa de sua mãe, fazendo o seu melhor para ficar confinado no porão, longe de seu padrasto. Com uma boa aparência e uma supervisão parental limitada, o Jimmy rapidamente já estava se envolvendo intimamente com várias namoradas quando tinha apenas 15 anos. Frequentemente, ele passou a ser solicitado
tanto para proteção quanto para companhia nas festas selvagens organizadas pelos garotos mais ricos da cidade. E se seus pais estavam fora, essas aventuras durariam a semana inteira. Cada vez mais. E conforme o Jimmy corria com essa multidão rica, ele ficava cada vez mais constrangido sobre seus próprios meios relativamente modestos. Seu amigo aparecia em uma festa com um Ford novo branco. E no cais atrás de sua casa, esse amigo tinha um jato combinado com barcos vermelhos, brancos, que seus pais lhe deram em seu aniversário de 16 anos. E do outro lado estava Jimmy, com seu pequeno Toyota. A única coisa que ele tinha de especial era o seu talento nos esportes. Nesse ponto, o próprio Jimmy fazia um pouco de uso de substâncias ilícitas e também álcool. Não muito, para não afetar o seu desempenho atlético. Então, rapidamente ele percebeu que era perfeitamente adequado construir uma rede de vendas. Ele poderia recrutar seus amigos, que eram lutadores e jogadores de futebol, e tornar essa galera revendedores. Eles eram temíveis por conta própria. E se encontrassem alguém, um cliente, que se recusasse a pagar, o Jimmy poderia ser o executor final. Todos na escola sabiam que ele era faixa preta. Todos que haviam presenciado suas lutas sabiam muito bem que mexer com ele poderia causar fraturas severas no próprio corpo. Bem depressa, sua equipe de vendas alcançou a comunidade, além dos alunos da escola. E quando chegou a hora de se formar em 1982, a maioria dos fãs de futebol da X-Stride High School notaram que o Jimmy logo seria candidato a uma grande universidade. Só que em vez disso, ele escolheu estudar em Triton, uma faculdade comunitária em um subúrbio de Chicago. O programa de futebol era conhecido localmente, mas não estava no radar nacionalmente. E ele explicou a Big Jim que queria permanecer perto da sua cidade natal. Na verdade, ele estava ganhando muito dinheiro e se divertindo muito para deixar essa operação ilícita para trás. Faculdade pra quê? O negócio crescia e ele continuou a recrutar outros jogadores de futebol e mais lutadores para se juntarem ao seu outro time. E ele foi ainda mais cuidadoso para se isolar do contato direto com os clientes. Então ele se concentrou nas conexões que poderiam fornecer as substâncias para que sua força de vendas continuasse a crescer. Para pagar esses fornecedores, ele marcava reuniões, sempre com o cuidado de usar telefones públicos em vez de seu telefone residencial. E ele entrava casualmente em um restaurante com uma pasta cheia de dinheiro. Ele sentava-se em frente ao mensageiro do fornecedor e depois, com a mesma naturalidade, ele deixava a pasta para trás quando se levantava para ir embora. As conexões mais pesadas logo valorizaram Jimmy, tanto quanto ele. Por um tempo, seus maiores fornecedores foram uma equipe italiana de pai e filho que havia se envolvido profundamente com a máfia de Chicago. Eles possuíam várias empresas legítimas em Cícero, como frequentes estabelecimentos para lavagem de dinheiro. E o filho deste homem convenceu o Jimmy a expandir sua linha de produtos para uma substância ilícita que ele não havia adicionado em seu catálogo. Com uma equipe de 8 revendedores, suas vendas totais ultrapassaram $1 milhão por ano e ele estava ganhando até $400 mil. E aí o Jimmy percebeu que poderia colocar o ensino universitário em espera. E ganhando muito dinheiro, ele começou a gastar em coisas estúpidas, que realmente não precisava. Tudo em excesso. Uma motocicleta, um Corvette não eram o suficiente. Ele precisava ter 2 de cada veículo. Ele tinha centenas de jaquetas de couro e se quisesse uma coleção de música, ele iria a uma loja de discos e comprava tudo à vista. Se ele fosse a um restaurante ou um bar, ele comprava um monte de bebidas e pagava tudo para todos que estavam presentes. O Jimmy foi convidado para o set do filme Cor do Dinheiro,
quando ele estava sendo filmado em 1985, estrelado por Paul Newman e Tom Cruise. E ele imediatamente se deu muito bem com o Tom. Eles saíram e compraram carros juntos. E o Jimmy era um extra em algumas cenas. E antes de deixar a cidade, o diretor Martin Scorsese disse a ele: Jimmy, você pode ter uma carreira em Hollywood. E foi algo que o pai do Jimmy, o Big Jim, nunca deixou de esquecer. Ele ficou marcado com essa frase, porque ele disse: meu filho pode ser uma estrela. E o pai do Jimmy estava se aposentando nessa época e ele queria realizar um dos seus sonhos e tinha tempo para isso agora. O empreendedorismo. Era uma míriade de empreendimentos comerciais. Só que não demorou muito para que todos os seus negócios desmoronassem em torno dele. Então, em 1986, o Jimmy parou na casa de seu pai em uma colina com vista para o rio. E o Big estava curvado sobre os papéis na mesa e soluçando. O Jimmy descobriu que seu pai estava prestes a ser despejado. Seu precioso Corvette Chevy 4x4 e a sua Harley já haviam sido confiscadas. Pior ainda, se todos os seus ativos fossem liquidados, isso poderia levantar questões sobre as outras notas que ele havia assinado. E para piorar ainda mais a situação, a ex-namorada do Big Jim estava espalhando na cidade que o seu novo namorado estava prestes a comprar as coisas do Big Jim no leilão do xerife. Quando o James se deparou com essa cena, ele decidiu agir. E na manhã seguinte, ele chegou na casa de seu pai com uma bolsa grande. Dentro dessa bolsa havia $350 mil em dinheiro. Primeiro, eles pagaram a hipoteca da casa. Depois, o Jimmy conseguiu reaver tudo que havia sido confiscado. Mas o Jimmy estabeleceu apenas uma condição a seu pai: não me faça perguntas. De onde esse dinheiro vem? Essa foi a primeira de muitas infusões do dinheiro do Jimmy nos negócios de seu pai. Era uma espécie de reverso de um fundo de segurança. O Big Jim confiava que a fonte do dinheiro de seu filho não era tão ruim. E o filho confiava que seu pai poderia de alguma forma alavancar os ganhos ilícitos em uma legítima empresa lucrativa. O Jimmy tentou por conta própria investir em uma empresa de vídeos adultos com um homem que era seu amigo de infância, que se tornou uma estrela desses filmes adultos. Ao longo da jornada, o Jimmy teve um caso breve com Samantha Strong, uma rainha XXX reinante. Ela queria uma coisa mais séria, só que o Jimmy não estava afim. Enquanto isso, o parceiro do Jimmy provou ser péssimo para administrar o negócio de vídeo adulto. E foram mais de $300 mil que se perderam antes que essa empresa tivesse que fechar as portas. No mínimo, o investimento de capital do Jimmy devolveu a vida ao Big Jim. E mais uma vez, ele passou a voar alto. Dessa vez, com uma senhora em seus braços. Eles tinham ingressos para a temporada de jogos de Bears à noite, ingressos regulares. Frequentavam os melhores restaurantes de Chicago. E enquanto Jim estava pagando essa vida luxuosa de seu pai, ele próprio não estava vivendo tão bem. A maior parte de seus lucros ele repassava ao pai. E ele não se incomodava com isso. E nem invejava os gostos caros que seu pai tinha. O Big Jim era tudo para ele. E ele teria feito o que fosse preciso para tornar a vida de seu pai melhor e mais agradável ainda. E é claro, para manter esse estilo de vida astronômico, o Jimmy teve que trabalhar ainda mais. O problema é que todos os lugares legítimos onde o Big Jim investia o dinheiro do Jimmy se mostravam um buraco seco e até mesmo no mais improvável, aquilo que poderia dar certo dava errado.
uma linha de comida italiana congelada afundou. Era como se fosse uma esteira. O Jimmy tinha essa sensação. Ele corria e o dinheiro ia embora. Então, em 1992, se o Big Jim tinha alguma ilusão sobre a verdadeira fonte da riqueza de seu filho, certamente essa fantasia iria se dissipar. Quando Jimmy, agora com quase 30 anos, e seu outro filho, o Tim, irmão do Jimmy, foram presos enquanto dirigiam 2 vans carregadas com 60 quilos de substâncias ilícitas. Essa entrega foi um negócio fechado pelo Tim. E embora parecesse que ele tinha uma fonte confiável, eles foram apanhados em uma armadilha. E o Jimmy havia ajudado a arquitetar o negócio e pressionou para concluí-lo quando o Tim suspeitou que talvez essa conexão não fosse tão segura assim. E no último minuto, o Tim se ofereceu para dirigir a van. E aí o desastre aconteceu. Após a prisão, os irmãos foram levados para a prisão do condado. Mas quando direcionados a um telefone público para fazer sua ligação, o Jimmy não discou para um advogado. Em vez disso, ele ligou para a namorada que morava com ele e o mais silenciosamente possível, ele disse: "Não vou voltar para casa essa noite." Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele respondeu: "É com isso que sempre nos preocupamos." Então, com a mesma calma, ele disse a ela como ela deveria levantar o piso da lavanderia, onde havia guardado 6 quilos de substâncias ilícitas e mais $150 mil. "Coloque o que você encontrar no cesto de roupa suja e cubra-o com um monte de roupas. E dê-o fora daí." Quando a namorada do Jimmy saiu da garagem, ela se convenceu de que um policial disfarçado já estava seguindo. Então, uma vez que ela o perdeu nas pequenas ruas laterais de seu bairro, ela parou o carro e borrifou a substância ilícita entre as plantas no quintal de alguém. Depois ela dirigiu até a casa do Big Jim e quando ele abriu a porta para cumprimentá-la, ela disse: "Ouça, o Jimmy está com muitos problemas e ele me disse para te dar isso." Ela então empurrou o cesto de roupas nos braços dele e saiu. Ele ficou parado ali, estupefado. Quando ela voltou para casa, os policiais já tinham invadido tudo. Com a prisão de 2 dos 3 filhos, todas as fissuras que haviam rachado a família vieram à tona. A maior parte da raiva de Lynn foi direcionada a Jimmy por arrastar seu irmão para esse tráfico e usar a sua van para o transporte. Embora o Tim tenha protestado que foi ideia dele também, a Lynn criticou o ex-marido pela clemência que ela mostrou aos meninos ao longo dos anos. E fiel à forma, o Big Jim não poderia deixar de se preocupar com o Jimmy. E como de costume, ele se culpou parcialmente pelo comportamento de seu filho. Ele disse: "Olha, eu sempre tive uma ideia do que estava acontecendo", referindo-se aos fundos, aparentemente sem fundo. Então ele disse: "Agora eu tenho certeza. Eu não deveria ter ficado calado. Mas isso é sério, filho. Você precisa se livrar disso tudo antes que eles tentem prendê-lo para sempre." Ainda assim, apesar do sermão, o Big Jim nunca contou ao Jimmy o que ele fez com aquele dinheiro do cesto de roupa suja. Isso é um mistério que nunca foi esclarecido. Por fim, os irmãos entraram com um pedido de posse de cannabis, ou seja, a intenção de se entregar. E eles ganharam, e eles não serviram mais do que liberdade condicional, porque o esquadrão de narcóticos local não revistou e apreendeu adequadamente as vans. Ainda assim, apesar do golpe de sorte, o Jimmy não conseguiu abrir mão da esteira de negócios, dos quais já estava acostumado. Seus objetivos eram modestos para padrões de traficantes igual a ele. Ele queria $5 milhões e seu objetivo era enterrar em um buraco e então, a partir daí, ele começaria uma vida normal. Não é como se ele estivesse sonhando com grandes mansões, jatos particulares e coisas assim. Ele só queria dinheiro suficiente para dar a ele e a seu pai alguma paz de espírito. Então, eles poderiam pescar,
andar de moto juntos e fazer o que quer que seja, sem a pressão para se levantar e ter que trabalhar em um emprego estúpido, como ele mesmo descreveu, das 9 às 5 com um salário sérvio. Foi com isso que o pai do Jimmy lutou a vida inteira. E de repente o Jimmy chegou à maioridade e tentou fazer isso pelos dois. E ele chegou perto de levar adiante esse plano. O Jimmy então completou seu diploma universitário depois disso. Mas o negócio do Big Jimmy, dessa vez com comida congelada, estava queimando o dinheiro mais rápido do que o Jimmy ganhava. Especificamente, o Jimmy estava determinado a continuar arrecadando dinheiro nos seus negócios ilícitos para fazer um negócio lícito dar certo através das mãos de seu pai. Mas se ele tirava tanto daqui, o seu pai afundava um tanto de lá. E o ciclo interminável não acabava e ficava cada vez maior. E um dia, quando o Jimmy estava no auge de seus empreendimentos, ele recebeu um telefonema de um homem chamado Hector Gonzalez, um narcotraficante de um estado do norte do México que se tornou o principal fornecedor de substâncias do Jimmy. E ele falou: "Olá, Jimmy." Ele tinha um sotaque inglês, mas era leve. E o Jimmy perguntou: "O que está acontecendo?" O Hector não era o tipo de pessoa que ligava para bater papo. E ele disse: nada demais, viu? Exceto é que eu tenho um seu amigo aqui." E o Jimmy falou: "Meu amigo?" E aí ele disse: "Sim, seu pequeno e magrelo amigo de festas hippie. Aquele em quem não podemos confiar. Aquele de quem eu e você precisamos nos livrar." Então Hector coloca a ligação no viva voz. E ele começa a ouvir a voz soluçante do Nick Richards, um de seus amigos mais antigos. "Jimmy, você tem que me salvar. Esses caras vão tirar minha vida. Por favor, eles vão tirar minha vida de verdade, cara." O Nick era um rapaz bonito, com a aparência e cachos esvoaçantes, semelhantes ao do roqueiro Rick Springfield. E o Nick tinha um problema. Ele gostava das substâncias tanto quanto seus clientes mais degenerados. E quando o Nick tinha os itens da festa e algumas garotas para impressionar, ele era um tolo que não parava de falar e bufar. O Jimmy não deixava nenhum de seus outros revendedores se safar com um consumo tão gigantesco e desproporcional. Mas ele sempre deu uma folga para o Nick, porque o relacionamento deles remontava aos dias em que ambos jogavam no Pee-wee e hockey. E o Nick foi o primeiro amigo próximo a ajudar o Jimmy a vender as substâncias. Só que o Nick era meio pé frio em certas partes do negócio. Ele já havia apresentado o Jimmy a outro fornecedor em Phoenix. Quando o Jimmy chegou no encontro com esse fornecedor, ele tentou tirar a vida do Jimmy, que escapou por pouco em uma corrida pelo deserto. Foi uma fuga desesperada, com uma mochila no ombro e $1 milhão dentro. O Hector não era tão indulgente. Quando descobriu que o Nick havia roubado 3 quilos no valor de centenas de milhares de dólares de um grande carregamento, ele o arrebatou de seu condomínio em Phoenix e o levou para o México para fazer justiça com as próprias mãos. O Hector gritou pelo viva voz: "Deixe-me explodir a cabeça desse babaca e fazer um favor a nós dois." Não importa o quanto Nick tivesse estragado tudo ao longo dos anos, o Jimmy não estava disposto a ouvi-lo partir do outro lado da linha telefônica. "Cara, você simplesmente não pode matar um dos meus homens. Isso não é justo. Coloque-o no gelo e eu vou lá amanhã para que possamos conversar sobre isso." E é claro que uma vez dentro do covil do Hector, o Jimmy seria tão prisioneiro quanto o Nick. Mas ele não pensou nessas consequências. No dia seguinte, o Jimmy voou para Tucson. E como sempre,
Quando visitava Hector, ele alugava um carro esportivo para a viagem de 90 minutos até o México. E ele se lembrou da primeira vez que fez aquela viagem para entregar uma mala cheia de $1 milhão. Embora o Hector fosse baixo e redondo, como uma bola de boliche, ele ainda parecia, em cada centímetro, traficante latino de sexo. Seu cabelo longo, preto, estava penteado para trás e seu bigode e cavanhaque bem aparados. Ele usava anéis de diamante em seus dedos bem cuidados e pulseiras de ouro trançadas, penduradas em seu pulso. Ele estava sempre impecavelmente vestido com ternos sob medida ou camisas de seda e calças de linho. Mas não importava o quão elegante sua aparência, ele ainda podia ser tão implacável e brutal quanto o bandido mais arrepiante. E quando Jimmy colocou a mala em uma mesa entre eles, os olhos do Hector brilharam antes que Jimmy a abrisse. E o Hector perguntou: "O que me impede de virar você agora e estourar sua cabeça?" E o Jimmy disse nada. Como ele sabia muito bem, o Hector havia pago todos os políticos locais e agentes federais. Basicamente, as autoridades o protegiam. Enquanto isso, ninguém sabia que o Jimmy estava no México. Ele poderia perder sua vida ali e ser enterrado em alguma estrada deserta e ninguém jamais saberia. E aí o Jimmy disse: "Você pode me ceifar, me enganar, fazer o que quiser." E ele abriu a mala. "Mas então, você vai conseguir apenas um desses de mim. Faça o acordo como você prometeu e não demorará muito para eu estar aqui de volta, com outra mala. E depois, outra depois disso." O Hector fechou os olhos em pequenas fendas, inclinou-se sobre a mesa e então explodiu em uma gargalhada. "Eu gosto de você, amigo. Você é inteligente e é por isso que vamos ficar muito ricos juntos." A casa do Hector era uma mansão rosa em estilo morisco, que ocupava grande parte de um topo de uma montanha. Os visitantes que se aproximavam pelas estradas sinuosas podiam ser vistos a quilômetros pelos guardas. Eles usavam óculos escuros e perambulavam sem camisa, com cartucheiras e fuzis semiautomáticos pendurados nos ombros. Quando Jimmy chegou, ele se dirigiu até os portões de entrada de ferro forjado na base da montanha do Hector e anunciou sua chegada pelo interfone. Normalmente, quando Jimmy o visitava, ele encontrava a fazenda em plena festa. Strippers sem roupa descansavam à beira da piscina. Convidados risonhos cheiravam substâncias como se fossem comida o tempo todo. Mas no dia em que ele foi atrás do Nick, a atmosfera era muito mais surreal que o normal. Apenas as garotas estáveis do Hector estavam presentes. E em vez de cumprimentar o Jimmy, elas viraram a cabeça e saíram do caminho dele. Os guardas estavam tão tomados pelas substâncias que se contraíram. Todos se encolhiam à medida que o grito ecoava dentro daquela casa. O Jimmy seguiu o som até a cozinha, tão grande quanto qualquer outra em um restaurante com balcões e eletrodomésticos de aço inoxidável. E foi onde ele encontrou o Nick, amarrado em uma cadeira. O rosto do Nick parecia uma máscara de medo. Seu cabelo estava selvagem e seus olhos pretos. Uma surra já havia rolado. Rios de sangue escorriam pelo seu nariz, boca, contra sua pele branca como pó. E atrás dele, o Hector andava de um lado para o outro. Embora estivesse bem vestido com uma camisa e gravata, sua testa brilhava e seus olhos estavam febris, como se ele também estivesse tomado pelas substâncias. A fúria dele era tão grande que inquietava até mesmo a sua comitiva de guardas que o rodeavam. E eles desviavam o olhar do Jimmy. E aí ele disse: "Eu tenho feito seu amigo cheirar substâncias por 3 dias." E aí ele riu e agarrou o Nick pelos cabelos. "Vai, mostra pro seu amigo como você gosta de cheirar
Isso é tudo que você quer fazer, seu festeiro. E aí o Hector disse, vamos, Jimmy. Vamos fazer agora. A gente enterra ele aqui e ninguém nunca vai saber o que aconteceu. A princípio, o Jimmy não sabia como responder. Mas se não se movesse rapidamente, logo veria os miolos do Nick espingados nos balcões de aço inoxidável. De alguma forma, ele tinha que encontrar uma maneira de salvar o Nick sem desafiar a autoridade do Hector. Enquanto todos observavam, Jimmy caminhou até o Nick. Pá! Pá! Deu 2 tapas no rosto dele. O Nick gritou, tanto em choque quanto em dor, mas depois soluçou ainda mais alto. O Hector e os guardas ficaram tão atordoados quanto o Nick, mas depois começaram a rir e cair em gargalhadas. E o Jimmy começou a gritar com o Nick: seu estúpido! Você estraga tudo! E aí, depois dessa surra, o Jimmy virou-se para o Hector e disse: cara, eu não te culpo por querer fazer isso. É um completo ridículo. Aí ele respirou fundo e chegou perto o suficiente do Hector e disse baixinho: mas você tem que entender uma coisa, Hector. Eu cresci com esse garoto e eu não quero que ele perca a vida. Além disso, não importa onde você o enterre, as pessoas da minha organização vão descobrir o que aconteceu. E isso vai fazer muito mal para a minha imagem. O Hector rejeitou a discussão depois desse golpe. Mas aí, ele começou a suavizar. Vamos, Jimmy. Eu sei que você ama esse cara boboca demais, mas me deixa lidar com isso, mano. Me deixa lidar com isso. Eu prometo que eu vou tirá-lo da organização para que você nunca mais precise lidar com ele. E o Jimmy olhou, e o Jimmy olhou. Vamos lá, Hector. Vamos lá, Hector. Não faça isso. Hector, não faça isso. Não faça isso, Hector. Não faça isso, Hector. É a minha imagem. É a minha imagem. As pessoas que trabalham comigo, Hector. E ele apontou para o Nick. Não faça isso, Hector. É a minha imagem, é a minha imagem. Vamos resolver isso de outro jeito. Vamos resolver isso de outro jeito. Vamos lá. Ok? Vamos resolver isso de outro jeito. Não faça isso. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor. Ok? Vamos resolver? Vamos resolver? O Hector, então, depois de dar outro tapa na mesa, se você não sabe quem são seus verdadeiros amigos, eu não vou te contar. Ele então abaixou um instrumento, as cordas foram desatadas, o Jimmy então já empurrou o Nick para o carro alugado, e eles foram embora. O Nick dava fungadas e gemidos e não disse nada até cruzarem a fronteira. E só depois ele abriu um sorriso e soluçou, em alegria. Obrigado, Jimmy, obrigado. Eu te devo a minha vida, cara. Eu te devo tudo a você. Eu devo tudo a você. Eu não vou esquecer nunca o que você fez por mim. Você é meu irmão. E ao longo de toda essa jornada, o Jimmy enfrentou problemas, barreiras, situações complicadas e bastante tensas. Mas ele sempre procurou ser esperto e ágil. E desde que começou a mexer com isso no ensino médio, ele entrou na mira de agentes de narcóticos locais. E ele sempre frustrou a vigilância e as armadilhas deles, afastando-se rapidamente das caudas, usando buffers para fazer seus negócios. Porém, essa segurança começou a desmoronar depois daquela apreensão junto com seu irmão Tim.
E a partir daí, ele se tornou o principal alvo de uma força-tarefa regional que incluía investigadores de todos os níveis do governo até Chicago. Ele não sabia disso, mas sua curta liberdade condicional, que rapidamente se tornou uma liberdade normal, era uma armadilha. Durante 4 anos, os agentes estavam de olho e encontraram uma maneira de se infiltrar na organização e entender todo o esquema de negócios do Jimmy. Até que uma reviravolta nessa investigação seria extremamente valiosa para os agentes da lei. E essa pessoa que daria todo o caminho das pedras para os agentes era ninguém mais, ninguém menos que o Nick. O amigo de anos do Jimmy, que jurou gratidão eterna, não demorou muito para entregar o Jimmy assim que foi pressionado. E em uma noite de novembro de 1996, o Jimmy pegou algo para comer em sua cozinha e estava andando com uma bandeja. E ele então inclinou a cabeça, olhou para a porta e viu a maçaneta se mexendo. Ela meio que começou a balançar. E ele até pensou que era a sua imaginação. E então... BUM! A porta inteira estourou. 11 agentes invadiram a casa, vestindo uniformes pretos, capacetes e óculos de proteção. Um cara veio direto para o Jimmy e ele deu um passo para o lado e ficou deitado no chão para que ninguém tivesse uma desculpa para disparar nele. Ainda assim, todos eles estavam com tudo aquilo apontado para a cabeça dele. E um deles disse: apenas se mova e nós vamos explodir sua cabeça. E o Jimmy: onde vocês são? Quem são vocês? E finalmente um dos caras o levantou, eles colocaram algemas nele, e o agente se atrapalhou tentando pegar sua identificação, e depois que ele conseguiu, ele pegou seu distintivo, enfiou na cara do Jimmy e disse: DEA, é isso aqui que somos. Por um tempo, os agentes andaram na casa como se fosse a primeira vez que a tivessem invadido. E então um deles, com o celular na mão, foi direto para o banheiro principal. Um banheiro que Jimmy o construiu pessoalmente com 2 de seus amigos mais próximos, quando acrescentou à casa alguns anos antes. Se apertasse o botão atrás do vaso sanitário, a parede se abria, e atrás dessa parede tinha um cofre entre as tábuas do assoalho. A única pessoa que já tinha visto a armação era a antiga namorada, a quem o Jimmy havia pago para limpar sua casa. Pois é, ela também foi pressionada pelos federais, e o Jimmy percebeu que eles já haviam invadido a casa antes para descobrir exatamente como ela funcionava. Dentro do cofre, os agentes da DEA encontraram pequenos sacos de substâncias junto com uma balança eletrônica. Eles também encontraram 2 pistolas na mesinha do lado da cama e também dinheiro em um cofre do sótão, que poderia ser rastreado até outro informante que havia usado notas marcadas para comprar certas substâncias. Então foi tudo a cereja do bolo. Esses agentes não eram os que prenderam o Jimmy e o seu irmão anteriormente. Esses eram os federais, tão arrogantes quanto o próprio Jimmy. E eles agiam como se fosse uma questão de tempo antes de o colocarem atrás das grades. Durante 24 horas, eles o mantiveram prisioneiro em sua própria casa, algemado à cadeira da cozinha, vendo quais informações ele estaria disposto a trocar antes que seu advogado aparecesse. Quando eles finalmente foram embora, eles tinham a caminhonete Chevy do Jimmy sendo levada pelo reboque. Por terem encontrado substâncias no local, eles poderiam aprender qualquer coisa sobre rodas como um meio potencial, que no caso significa uma possibilidade para transportar essa substância controlada. E demorou mais algumas semanas até que eles voltassem à porta da frente para prendê-lo e depois levá-lo para o centro da cidade, onde ele desfilaria na frente da mídia junto com um bando de bandidos e outros traficantes de baixo nível.
eles foram envolvidos em outra investigação completamente diferente daquela que pegou o Jimmy. Mas a associação não poderia ter sido mais humilhante para Jimmy ou sua família. E é aqui que entra um personagem importante da história, o Larry Beaumont, promotor assistente que foi designado para o caso de Jamie Kennedy. E desde já esses dois se debateram fortemente, porque o Jimmy achou o Larry altamente intragável. E ao contrário da maioria dos outros promotores federais, o Larry tinha raízes locais, tendo atuado anteriormente como procurador estadual assistente no centro de Illinois. Então, no início do seu primeiro encontro, o Larry revelou sua familiaridade com um elenco de personagens da cidade e depois surpreendeu o Jimmy, acrescentando enigmamente, dizendo assim: sabemos tudo sobre o seu pai. Com essa ameaça velada, em vez de arriscar um julgamento e ainda mais humilhação para sua família, o Jimmy decidiu fazer um apelo, acreditando que sua sentença seria baseada na quantidade mínima de substâncias encontradas em sua casa. Só que no relatório de apresentação do Larry Beaumont, ele insistiu em cobrar do Jimmy os valores adicionais que os informantes alegaram que ele havia vendido a eles. E é aí que vem a grande facada, porque o Nick Richards, o grande amigo de infância do Jimmy, disse que comprou horrores e isso foi suficiente para aumentar os diretrizes de condenação do Jimmy de alguns anos para 10 anos e quase 20 anos. Para acrescentar ainda mais peso adicional durante a audiência de sentença, o Larry colocou diante do juiz tanto os revólveres e as balanças eletrônicas que foram encontradas na casa do Jimmy. E ele falou: senhor, não estamos falando de um traficante casual aqui. E o advogado do Jimmy tentou, sem muito sucesso, retratar o Jimmy como um traficante não maior do que os informantes que o haviam entregado. Mas o juiz, que estava ali, não era de fala doce. Harold Baker, de 68 anos, estava sentado na bancada federal por quase 2 horas. E ele olhou para o Jimmy com um olhar severo, emoldurado por óculos escuros e uma mecha de cabelo branco. E ele acreditou plenamente no testemunho sobre as quantidades adicionais de substâncias vendidas. E mesmo que as acusações de armas fossem retiradas, ele aumentou ainda mais a sentença obrigatória por conta das pistolas encontradas na mesa de cabeceira do Jimmy. E antes da sentença ser proferida, principalmente considerando que a sentença que o Larry Beaumont havia recomendado era bastante severa, o Jimmy foi diante do tribunal e ele fez uma declaração de apresentação. E ele disse ao juiz: eu sei que eu fiz algo errado, mas não o suficiente para arruinar a minha vida inteira, Senhor. 10 anos vão arruinar minha vida. Ao término de sua declaração, o juiz então decidiu proferir sua decisão final. Que as pessoas que traficam substâncias carregam armas para sua própria proteção e proteção de suas mercadorias. É o julgamento do tribunal que o réu seja entregue à custódia do procurador-geral do estado ou para seu representante autorizado, pelo prazo mínimo de 120 meses. Quando Jimmy ouviu pela primeira vez o juiz pronunciar sua sentença em julho de 97, a vida saiu de dentro dele. Ele ficou oco e entorpecido. Para ele, naquele momento, foi como ouvir um diagnóstico de um câncer terminal por um médico. Ele se sentiu impotente, sem esperança, de uma maneira que nunca havia se sentido antes, porque o pior ainda estava por vir. Sua mãe começou a chorar histericamente, ela estava logo atrás dele, e rapidamente os policiais agarraram seus braços para levá-lo para fora do tribunal. Enquanto ele era levado, ele tentou encontrar o seu pai no meio da multidão, e foi desesperador. E a primeira vez que o Jimmy e o Big Jim se viram após a condenação, eles olharam um para o outro
através do vidro grosso à prova de balas. E então, eles começaram a chorar, e a chorar, e a chorar profundamente. Para o Jimmy, e para o pai do Jimmy, e para toda a família do Jimmy, 10 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional, era uma bomba de todo tamanho. Inclusive, o pai do Jimmy ficou tão desesperado que ele permaneceu no tribunal para tentar conversar com o promotor. Depois ele se apresentou ao escrivão do tribunal, esperando por ele durante uma porta dos fundos, e ele tentou de todas as formas fazer com que alguém se compadecesse dele e tivesse algum poder para reduzir a sentença do seu filho. Inclusive, o Big Jim saiu prometendo: olha, meu filho faz o que for preciso para reduzir a sentença dele. Por favor, por favor, por favor. Porque o Big Jim sabia que o governo estava sempre interessado em usar prisioneiros para abrir processos contra os ex-associados. Então, por exemplo, o Jimmy tinha uma namorada astuta e dura, Tina, que estava mais do que disposta a ajudar a prender outros traficantes na rede dos federais, se isso ajudasse a reduzir a sentença dele. Mas rapidamente o Big Jim, o Jimmy e toda a família aprenderam que esses acordos poderiam reduzir alguns meses aqui e ali no máximo. A aplicação da lei passou anos tentando pegar o Jimmy e não estavam dispostos a deixá-lo ir tão cedo. Quando o Big Jim ia visitar o filho, ele tentava manter uma fachada corajosa. Mas assim que seu filho aparecia com o macacão laranja da prisão, ele perdia a compostura e soluçava. Filho, esse é o último lugar que eu queria ver você. E o Big sempre teve orgulho do Jimmy, pelo sucesso dele nos esportes, a sua dureza com os outros homens, pelo amplo círculo de amigos e belas garotas que ele atraía enquanto crescia, pela diligência que ele demonstrou com projetos legítimos, como a construção de casas. Só que o Big Jim também se culpava por pegar o dinheiro do Jimmy e ignorar sua fonte, principalmente depois daquela primeira apreensão, alguns anos antes. Por muito tempo, os Kenny alimentaram a fantasia mútua de que poderiam, de alguma forma, transformar o dinheiro das substâncias em uma fortuna legítima. Agora, enquanto falava com o filho pelo telefone na sala de visitas da prisão, o Big Jim se perguntava se o exemplo de seus amigos políticos, de seus comparsas, não havia desviado a bússola moral do Jimmy. E ele falou: olha, a culpa é minha, filho. Se você não tivesse sido criado em torno de tanta corrupção, isso não teria acontecido. A prisão, é claro, foi o último lugar que o Big realmente queria ver o filho, mas pelo menos ele passou para o Jimmy o seu charme e agressividade física. Dois ativos um tanto compensadores que ajudaram Jimmy a sobreviver e às vezes a prosperar atrás das grades. Vencer outros condenados em brigas era essencial, mas ter as habilidades para evitá-las seriam ainda mais importantes. Ainda assim, nas primeiras semanas de sua prisão, Jimmy não queria participar da diplomacia. Em vez disso, seu destemor se misturou com sua raiva fervente para fazer o que quisesse quando estivesse nervoso. Mas ele foi abalado ainda mais pelas condições claustrofóbicas da prisão federal de Chicago, na Metropolitan Correction Center, uma estrutura arquitetônica arranha-céu. Distinta do lado de fora, com ângulos agudos e janelas estreitas, mais uma gaiola de passarinho implacavelmente desumanizante no interior, com níveis elevados de celas e salas de dia para 2 homens bem compactadas. Isso fazia com que os 2 condenados ficassem impacientes, presos em um padrão de retenção, até que a colocação permanente pudesse ser encontrada em instalações federais, além, é claro, de voos locais daqueles que esperavam para serem julgados. Os gangbunkers voláteis se chocavam frequentemente com os imigrantes ilegais. Inclusive, eles tinham mais raiva dos imigrantes ilegais do que os criminosos de colarinho branco. E havia também uma tensão na pequena sala de telefone, onde os prisioneiros faziam fila esperando sua vez de falar nos telefones fixados na parede. As conversas diárias do Jimmy
com amigos e familiares, se tornaram sua ilha de sanidade no mar de caos da MCC. Ele se apegava tenazmente a essas conversas com qualquer amigo ou parente que atendesse sua ligação a cobrar. Mas um dia, enquanto ele estava falando ao telefone, 3 caras meio gangsters estavam agrupados perto dele. Eles começaram a falar muito alto para fazer o Jimmy acabar com a ligação. E aí, irritado, ele olhou e falou: "Você quer o telefone? Você quer o telefone?" Então ele pegou o receptor e pá! Acertou na cabeça de um deles. E então socou os outros 2 mexicanos antes que os guardas o puxassem e o levassem embora. Normalmente ele teria sido acusado de uma infração, mas os guardas foram tolerantes porque ele era um peixe novo. E todo mundo é um pouco nervoso e irritado quando chegava ao MCC. E eles avisaram: "Se isso acontecer de novo, você vai estar em apuros." Mas quase aconteceu de novo, dessa vez no banheiro perto de sua cela. Ele estava escovando os dentes e cuspiu na pia. E um prisioneiro afro-americano, que estava com quase 60 anos, o Sr. Green, e ele falou pro Jimmy: "Olha, é bom você enxugar essa pia antes de terminar." O Jimmy ficou furioso e gritou de volta para ele: "Não me diga o que fazer." Imediatamente o Jimmy estava cercado pelo que pareciam ser dezenas de colegas e amigos deste homem. E o Jimmy estava pronto para lutar. E o Sr. Green ergueu a mão e caminhou no meio dessa multidão para acalmá-lo. O nome completo desse homem, o Jimmy soube mais tarde, era Charles Green. Ele era um fundador da El Hux, uma gangue de rua afro-americana do sul, do lado de Chicago, com tentáculos em muitas outras cidades dos Estados Unidos. E quando o Green fez esse contato com o Jimmy, ele fez o Jimmy se sentar na beliche de sua cela e perguntou: "O que te trouxe aqui, garoto?" Aí o Jimmy respondeu: "Foi uma conspiração." Aí o Green falou: "Bem, eu fui condenado a 4 sentenças de prisão perpétua. Então acho que sei o que você está fazendo." Então Green deu ao Jimmy seu primeiro tutorial sobre habilidades de sobrevivência na prisão. Primeiro, ser cabeça quente não vai fazer os outros presos te respeitarem. Isso vai apenas ceifar sua vida. Se você mostrar respeito pelas pessoas certas, com certeza receberá em troca. O Jimmy ouviu o conselho e começou a levar isso para frente. Inclusive, ele começou a chamar o homem de Sr. Green. Logo depois, ele foi convidado para a cela do Green para compartilhar a comida contrabandeada que a gangue conseguia trazer para dentro do presídio. E um dos co-réus do Green, em seu julgamento de extorsão, tinha 55 anos de idade, Noah Hobson Jr. E esse homem era o meio-irmão mais novo do reverendo Jesse Jackson. E o Jimmy viu esse homem como uma versão de pele mais clara do seu irmão. Porque o Noah havia se formado em MBA pela Wharton School de Negócios e ele foi um operador bem-sucedido das franquias de Wendy. Só que daí ele se encantou com o mundo de substâncias, o controle e o poder que tudo isso deu, que era uma oportunidade muito maior do que fast food. E olha só que bomba, ele contou pro Jimmy que financiou pessoalmente a campanha presidencial do reverendo Jesse Jackson de 1984 e 1988 pelo Partido Democrata. Ainda assim, depois de 3 meses nessa prisão, o Jimmy mal podia esperar para sair dessa prisão que ele caracterizou como suada, e ele ficou muito grato por ter recebido uma colocação na Instituição Correcional Federal em Milão, em Michigan, a 45 milhas ao sul de Detroit e 4 horas de carro de Kankakee. Os prédios baixos da prisão se espalham por vários acres em um ambiente que não era muito diferente de um campus universitário. Claro que tinha o arame farpado e as paredes. Mas os presos caminham ao ar livre do seu bloco de celas para o refeitório e também havia uma academia elaborada, quadras de basquete, ringue de boxe e outras coisas. E para o Kenny era tudo um contraste bem-vindo no seu confinamento de alta tensão, arranha-céus em Chicago. Rapidamente ele desenvolveu uma vida que poderia ser o mais confortável possível dentro dos limites de um corredor federal.
E um contribuidor importante para o seu nível de conforto foi a capacidade de evitar a labuta do trabalho diário na fábrica da prisão. Por causa de suas várias alergias, ele tinha recebido uma carta de médicos que o isentava da exposição ao fumo e a outras substâncias de um ambiente de fabricação. E em vez disso, ele foi designado para uma cadeira confortável na biblioteca de direito, onde trabalhou ao lado de Frank Sirrak, que havia sido condenado a mais de 20 anos por desviar dezenas de milhões de um banco de Houston. O Frank usou seu trabalho na biblioteca e a sua considerável inteligência para se tornar um advogado bem-sucedido da prisão, que, aliás, estava constantemente entrando com recursos para si mesmo. O homem se tornou o escritório de advocacia legal do presídio. E o Jimmy começou sua própria biblioteca, fazendo com que amigos e parentes enviassem a ele revistas adultas. E o Jimmy começou a fazer sua própria biblioteca também. Pois é, ele começou a pedir para seus amigos e parentes enviar a ele revistas adultas. Porque em troca de um encontro com o título de sua coleção, ele ganhava todos os tipos de favores em todo o sistema. Então, quando alguém queria uma revista quente e tinha algo a oferecer que interessasse o Jimmy, ele fazia essa troca. E o que ele mais gostava, o que era mais valioso para ele, eram as frutas e vegetais frescos. Então, por exemplo, alguém queria uma revista quente de não sei o que. E o Jimmy conseguiu essa revista e em troca ele ganhou um peru. O Jimmy recebia visitas regulares da sua namorada, inclusive ela ficava em um hotel próximo por alguns dias, 2 vezes por mês. E essas visitas eram íntimas, sim, tá? E depois de algumas semanas, o Jimmy estabeleceu uma rotina muito tolerável. Ele tinha que estar acordado às 5:30 da manhã com os outros prisioneiros, mas todas as manhãs, sem falta, a primeira coisa que ele fazia era ligar para o seu pai. E eles conversavam por cerca de meia hora. E o pai sempre tentou ser otimista. E ele dizia: não se preocupa, filho, ainda estamos trabalhando por você aqui. Seu advogado está progredindo muito. E o Jimmy fez um amigo na cozinha e pedia para ele: olha, separa para mim 8 panquecas frescas para o café da manhã, que geralmente era a melhor refeição do dia. E aí, em torno do seu trabalho na biblioteca de direito, ele poderia ir à academia pelo menos 2 vezes por dia. Então, por um tempo, Jimmy até teve uma cela para si mesmo, situado na camada superior do edifício residencial. Só que isso acabou rapidinho, e já ficar sozinho não era mais um privilégio, ele deu boas-vindas a um companheiro de cela, que tinha idade suficiente para ser o seu pai. Um homem de 60 anos chamado Frank Calabrese. Este homem era considerado pelos promotores federais como um dos assassinos mais cruéis da história homicida da máfia de Chicago. O Jimmy conheceu um lado muito diferente do Frank. Ele descreveu este homem, esse senhor, como um cara suave, tranquilo, alegre e divertido. O Frank adorava que o Jimmy tivesse uma avó italiana e praticamente tratava o Jimmy como um sobrinho, dando conselhos e oferecendo-se para comprar comida no comissário. À noite, eles se sentavam em torno de seu prato quente com os lanches e legumes que o Jimmy havia roubado de seus amigos na cozinha. E o Jimmy ensinava ele algumas receitas que ele aprendeu na prisão. E o Frank ensinava algumas também. Então eles fizeram misturas e conversavam e saíram. Tudo isso ali dentro da prisão. O Frank não se gabava dos homicídios que havia cometido, mas ele também não os negava. Quando ele precisava se referir a eles, ele dizia assim: então, nós tivemos que bater no cara. Mas em sua justificativa, ele dizia que isso foi pelo bem da organização, porque eles pegaram o cara roubando o dinheiro deles. E ele dizia: era o preço que você pagava por se meter no meio da multidão. Nesse ponto, o Big Jim visitava o Jimmy 2 ou 3 vezes por mês, geralmente fazendo a viagem de 4 horas sozinho. Teve uma vez que o Big Jim apareceu e não providenciou a visita da maneira como deveria. Então ele foi direto ao diretor e ele falou: olha, senhor, eu era um policial, e aí vocês sabem. Eles realmente ganharam uma sala de conferência privada aquele dia, algo que nunca acontece, e foi uma visita bastante luxuosa. A mãe do Jimmy falava com ele 1 vez por semana, enquanto com o Big Jim
Ele conversava 3 vezes ao dia. Às vezes, os outros presos ficavam esperando pelo telefone e eles ficavam bravos pela quantidade de tempo que ele ficava na linha. Ele dizia aos presos, é que eu tô conversando com o meu advogado. Só que a companhia telefônica não deu folga para o pai dele. As contas chegaram a $1.000 por mês. E um dia, o Big Jim falou pro filho, é melhor a gente arrumar um jeito de tirar logo daí. Porque essas contas de telefone estão acabando conosco. Mas apesar de todos os esforços, sugestões e orientações, não havia nada que pudesse ser feito. A condenação do juiz não podia ser derrubada. E quando não havia mais saída, é aí que algo inesperado apareceu. O advogado do Jimmy veio com algo surpreendente. O promotor Larry Beaumont queria se encontrar com o Jimmy. E o Jimmy certamente não queria se encontrar com o promotor. Ele culpava esse promotor por ter mandado-o para uma prisão federal. E ele odiava ainda mais o promotor pela sua sentença esmagadora. Mas quando o advogado do Jimmy, o Jeff, disse a ele, olha, o promotor quer te falar sobre um acordo de um lançamento antecipado, o Jimmy achou que era uma armadilha. E ele falou, eu sei o que ele quer. Ele quer que eu testemunhe contra outras pessoas no tribunal. E eu não fiz isso antes e não é agora que eu vou começar. Não importa quantos anos eles queiram me manter trancado aqui, eu não vou ceder. Mas o advogado falou, Jimmy, calma, vamos ouvir o que o promotor tem a dizer, a gente ainda não sabe o que é, calma, vamos para uma reunião. E aí, eles concordaram. Para a reunião com o promotor, o Jimmy foi algemado e em seguida ele marchou até uma pequena sala de conferências sem janelas da prisão. O advogado do Jimmy estava esperando já. E embora o Jimmy estivesse algemado, vários policiais se amontoaram ao redor dele para vigiá-lo. Eles tinham medo que de repente ele perdesse a cabeça e partisse para cima do promotor, como alguma vingança, raiva pelo que aconteceu. E logo a porta se abriu e o promotor passou por ela. Ele olhou para o Jimmy olhou para ele. Só que dessa vez o promotor estava acompanhado por Ken Temples, um agente do FBI careca e benigno, que o Jimmy nunca tinha visto antes. O Larry sentou-se em frente ao Jimmy e com um floreio dramático típico, ele deslizou uma grande quantidade de arquivos legais do outro lado da mesa. O Jimmy, bem despreocupado, agarrou os arquivos com as mãos algemadas e ergueu a aba, fazendo a sua melhor expressão de pôquer para mascarar a reação de tudo o que começou a ver. Nada poderia tê-lo preparado para a primeira fotografia brilhante que ele tirou da pasta. Não era a foto de um traficante de substâncias ou um figurão local. Em vez disso, ele viu o corpo nu espancado de uma jovem esparramada entre as fileiras de milho. A fotografia era perturbadora. A pele dela estava rasgada e descolorida. Fazendo o melhor que pôde com as algemas, o Jim virou foto após foto de cenas horríveis. E aí ele pensou, ai meu Deus, eles querem me condenar. Eles querem me acusar disso também. E aí ele olhou para cima esperando ver alguma reação do promotor Larry, mas o olhar do promotor não era tão mais duro ou acusador. O Jimmy continuou a examinar o arquivo e ele viu outra foto de uma segunda vítima também sem roupa, em uma vala. Posteriormente, ele viu mais fotos de mulheres jovens, atraentes e sorridentes. E nesses arquivos haviam relatórios policiais concisos de Indiana, Michigan, Wisconsin
e até mesmo em estados tão distantes quanto Utah. Várias dessas adolescentes foram encontradas sem vida, e como a menina do milharal, havia sinais de estrangulamento. E ainda haviam muito mais vítimas pela frente. Então a pasta de arquivos era bastante volumosa. Então basicamente ele estava olhando as fotos e engolindo seco as fotografias horrorosas, apavorantes e bastante violentas que estava presenciando. E o desfile de vítimas finalmente parou com a foto de um homem. E haviam anotações na parte inferior da foto que indicavam que ele havia sido preso em Indiana, numa prisão do condado, em 1994. E o rosto desse homem era angelical. Seu nome era Larry Duane Hall. Larry Beaumont havia processado-o também. E ele disse ao Jimmy: o Larry está cumprindo prisão perpétua por sequestrar a garota do milharal. E então ele apontou para a pasta grossa e acrescentou: achamos que ele é responsável por mais de 20 outros homicídios. A aparência bizarra do Larry Hall foi um dos elementos chaves que o ligou a muitos de suas vítimas suspeitas. Seus sequestros coincidiram com reconstituições e eventos históricos próximos de campos de batalha. E embora o Larry e o FBI estivessem convencidos de que o Hall era o responsável e um serial killer, ele tinha sido condenado por tirar a vida de apenas uma vítima. E ainda assim haviam muitos problemas decorrentes disso. O veredito de culpado do primeiro julgamento foi anulado em recurso. E agora um recurso estava pendente para a segunda condenação. Uma base para ambos os apelos foi que a confissão do Larry foi coagida por investigadores astutos. Se o governo perdesse o segundo recurso, Larry Beaumont teria que julgar Larry Hall mais uma vez. E dessa vez, o Larry Hall poderia ficar livre. Ainda surpreso, o Jimmy olhou para as fotos das meninas, ouviu o Larry Beaumont dar essa explicação e ele mal conseguia absorver os detalhes. Então, finalmente ele deixou escapar: que isso tem a ver comigo? E o Larry disse: eu quero fazer um acordo com você. Que tipo de acordo? Eu vou te transferir, James, para a penitenciária de segurança máxima e hospital psiquiátrico de Springfield, do Missouri. Lá é onde o FBI mantém a maioria dos internos com doenças mentais. Larry Hall cumpre pena de prisão perpétua como um prisioneiro modelo. Você será transferido e apenas o diretor, psiquiatra-chefe, saberá o seu objetivo lá. E o Jimmy disse: que é o quê? Você vai fazer amizade com o Larry. Você tem que conseguir uma confissão dele sobre os crimes que não sabemos e os detalhes que não são públicos.